Hoje continuaremos com o nosso estudo, a nossa revisão das transformações lineares. E mais especificamente, a matriz associada a uma transformação linear. Então, aqui temos a apresentação de um espaço que é definido da maneira seguinte. Temos dois espaços vetoriais V e W sobre o corpo F, tá? Então, podemos considerar o conjunto das transformações lineares dV do primeiro espaço no W, no segundo espaço. Isso aí está bem definido, é um conjunto. E o que é interessante é que também tem estrutura de espaço vetorial sobre o mesmo corpo, sobre o corpo F, tá? De fato, a gente pode somar aplicações, porque para dar o valor da soma de aplicações sobre um vetor, só precisamos somar as imagens, só precisamos somar, para dar aqui a imagem do vetor V, só precisamos somar a imagem de V pela primeira aplicação e a imagem de V pela segunda aplicação. Como a imagem de V nos dois casos pertence a W, e W é um espaço vetorial, a soma está bem definida. Um argumento análogo acontece com a multiplicação da transformação linear por uma escalar. De novo, vamos usar que a imagem é um elemento de W, e em W, sendo um espaço vetorial, a gente tem direito a multiplicar por escalares. Claro, a gente deveria conferir os axiomas da definição de espaço vetorial, mas essa tarefa eu deixo para vocês, não é difícil. Com essas duas operações de soma e produto por um escalar, o espaço de transformações lineares de V em W é sempre um espaço vetorial. Tá? Então, mas outra coisa que é interessante é que para transformações lineares, as transformações lineares são aplicações. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E quando vocês têm aplicações, temos a composição de aplicações. Então, a gente poderia considerar também a composição de transformações lineares. Se temos duas transformações lineares, tá? A primeira de V em W e a segunda de W em Y, ou seja, se o contradomínio da primeira aplicação é igual ao domínio da segunda, ou mais geralmente, se o contradomínio da primeira está contido no domínio da segunda, então a gente pode considerar a composição das duas aplicações. T composto com S. Vamos obter uma aplicação definida no domínio de T e cujo contradomínio é o contradomínio de S. E que está definida, bom, como é definida a composição de aplicações. O que é interessante no nosso caso é que se as aplicações são transformações lineares, a composição das duas aplicações continua sendo uma transformação linear. Tá? Tem outro caso particular de transformação linear, que é aquele em que o domínio e o contradomínio são o mesmo espaço. Tá? As transformações lineares de um espaço vetorial em ele próprio serão chamadas de operadores lineares sobre V e serão o objeto da última parte do curso. No espaço, claro, de operadores lineares sobre V está definida sempre a composição, tá? Porque o contradomínio do primeiro operador sempre é igual ao domínio do segundo, porque todos esses domínios e contradomínios são iguais ao espaço V, tá? E temos algumas propriedades naturais. Se temos três operadores lineares no espaço V e um escalar, temos as propriedades seguintes. A primeira é que o operador identidade, tá? O operador identidade é simplesmente
o operador definido em um espaço vetorial que associa a cada vetor ele próprio. Tá? Então, esse operador composto, seja pela esquerda, seja pela direita, com o operador T, vai nos dar de novo o operador T. Tá? E temos outras propriedades também que a gente encontra em outros contextos. Por exemplo, aqui temos duas propriedades distributivas, tá? Que relacionam a soma e o produto. E aqui temos uma propriedade associativa, tá? Relacionando o produto de operadores, a composição de operadores, com o produto por escalar. É interessante considerar as transformações inversíveis, porque permitem dar uma definição de equivalência de espaços vetoriais. Então, vamos considerar uma transformação linear. Dizemos que é inversível ou um isomorfismo se existe outra transformação linear. Claro, se a primeira estava definida em V e o contradomínio era W, agora o domínio é W e o contradomínio é V. Então, queremos que exista uma transformação linear S, tal que a composta das duas, em qualquer ordem, seja a identidade. Claro, quando a primeira transformação que aparece na composição é S, tem que ser a identidade de W, a composição de S e T. Porque S composto com T está definido em W. E o contradomínio também é W. E para T composto com S, o domínio é V e o contradomínio também é V. Então, se tem que ser a identidade, tem que ser necessariamente a identidade de V. Então, aqui temos essas duas propriedades. Tá? Uma coisa interessante é que se vocês têm uma transformação linear que é uma bijeção, tá? Isso aqui não fica muito claro, porque parece... Tá. Então, vamos esquecer aqui que está escrito inversível. Vamos pensar que é uma transformação linear que é uma bijeção. Então, se vocês têm uma transformação linear que é uma bijeção, a inversa está definida. Mas, claro, a pergunta é se é ainda uma transformação linear, porque para ter um isomorfismo, a gente precisa que a inversa seja linear. E a resposta é sempre que sim. Se existe a inversa de uma transformação linear, ou seja, se vocês têm que a transformação linear é uma bijeção, então a inversa, no sentido de aplicação entre conjuntos, também é uma transformação linear. Em particular, uma transformação linear entre dois espaços vetoriais é um isomorfismo se e somente se a aplicação é injetiva e sobrejetiva, ou seja, se e somente se a aplicação é uma bijeção. Vamos falar um pouquinho de transformações injetivas. Consideremos de novo uma transformação linear entre dois espaços vetoriais V e W. Então temos o seguinte: a aplicação é injetiva se somente se o núcleo é o espaço vetorial trivial, ou seja, se o único elemento do núcleo é o vetor nulo. E a segunda propriedade é que T é injetiva se somente se, dado um subconjunto linearmente independente, de V qualquer, ou a imagem desse subconjunto também é linearmente independente. A primeira das propriedades foi tratada na aula anterior, vamos mostrar a segunda. Então, vamos supor que os espaços vetoriais são de dimensão finita, tá? Então, vamos supor primeiro que T é injetiva, tá? O nosso objetivo é mostrar que a imagem de um conjunto linearmente independente também será linearmente independente. Então, seja U sub 1, U sub 2, H U sub n, um conjunto linearmente independente do domínio, tá? E
suponha, para tentar chegar a uma contradição, que a imagem não é linearmente independente. Tá? Então, suponha que a imagem é linearmente dependente. Tá, mas aí a gente aplica a definição. Existem elementos do corpo, C sub 1, C sub 2, C sub NF, que pertencem a F, não todos nulos. Isso aí é importante. Tais que C sub 1 vezes a imagem de U sub 1, mais C sub 2 vezes a imagem de U sub 2, mais pontos C sub n vezes a imagem de U sub n, é igual a o vetor nulo. Tá. Ótimo. E daí a gente tem que encontrar uma contradição. Tá. Então vamos ver onde que eu posso apagar. Vamos apagar por aqui. Tá. Então, temos aqui, vou deixar que T injetiva. Temos aqui essa combinação linear das imagens dos U's que é igual a zero. Tá, mas como a aplicação é linear, a gente pode escrever isso aí como T de C sub 1 vezes C sub 1, mais C sub 2 vezes C sub 2, mais pontos mais C sub n vezes C sub n igual a zero. Aí vocês usam que T injetiva. Então, em particular, o núcleo é o espaço vetorial trivial, o espaço vetorial nulo, o espaço vetorial cuyo único elemento é o zero. Como o nosso elemento aqui, ou a combinação linear do C sub j vezes U sub j, está no núcleo, e o núcleo só contém o vetor zero, tem que ser o vetor nulo. Então, temos que C sub 1 vezes U sub 1, mais C sub 2 vezes U sub 2, mais pontos mais C sub n vezes U sub n é zero. Mas isso aí é absurdo. Tá? E por que é absurdo? Porque vocês têm uma combinação linear de elementos linearmente independentes em que não todos os coeficientes são nulos. E isso aí não pode acontecer. Então, necessariamente, se a transformação for injetiva, a imagem de um conjunto linearmente independente é também um conjunto linearmente independente. Então, o primeiro conjunto está contido em B, o segundo conjunto está contido em W. Claro, podemos mostrar a outra implicação. Ou seja, se a imagem de qualquer conjunto linearmente independente é linearmente independente, então a aplicação é injetiva. Vamos ver isso aí. Bom, isso aí é óbvio, tá? Porque se vocês têm, tá? Suponha que não. Tá? Temos o que queremos mostrar agora. Que se a imagem de um LI é LI, então T é injetiva. Tá? Então vamos ver isso aí. Suponha, por contradição, que não. Que T não é injetiva. Bom, então o núcleo necessariamente contém vetores distintos do vetor nulo. Então existe um vetor U que pertence ao espaço vetorial, que é distinto do vetor nulo, é tal que
a imagem de U é o vetor 0. Mas aí vocês já têm a contradição. Tá? Aí vocês já têm que ter a imagem do conjunto formado só por U é o conjunto formado só pelo vetor 0. O conjunto formado por U é linearmente independente, porque o vetor é não nulo. Então, se vocês multiplicam por um escalar e o resultado é o vetor nulo, é porque o escalar é 0. Então, esse conjunto aqui, o primeiro conjunto formado por U é linearmente independente. E o segundo conjunto é linearmente dependente. Então, isso aí contradiz a hipótese. Bom, vamos com esse teorema que é interessante, que relaciona quando uma aplicação é um isomorfismo com as propriedades de injetividade e sobrejetividade. Então, vamos considerar uma transformação linear entre espaços vetoriais de dimensão finita, mas, além disso, da mesma dimensão. Então, as seguintes propriedades são equivalentes. Primeira é ser um isomorfismo, a segunda propriedade é que o T seja injetivo e a última que o operador seja, que a transformação seja sobrejetiva. Tá? Mas a gente já viu na aula anterior que quando dois espaços vetoriais têm a mesma dimensão, uma transformação linear do primeiro no segundo é injetiva se somente se for sobrejetiva. Então, essas duas propriedades aqui são equivalentes. Tá? A primeira ainda não sabemos, mas a segunda e a terceira são equivalentes. Então, se for injetiva, então é sobrejetiva. Se for sobrejetiva, então também é injetiva. Mas pronto, aí você já tem que as três propriedades são equivalentes. Porque se T é inversível, em particular, é uma bijeção. Então, é injetiva e sobrejetiva. Tá? Então, aí não tem problema. Se T é injetiva, vocês usam que as duas últimas propriedades são equivalentes. Então, também é sobrejetiva. Mas, claro, se é injetiva e sobrejetiva, é uma bijeção. É uma bijeção que é uma transformação linear, é sempre um isomorfismo. Então, T é isomorfismo. A mesma prova, essencialmente, vale para o caso sobrejetivo. Se vocês consideram T sobrejetiva, aqui vocês têm que colocar que T é sobrejetiva, mas, de novo, se é sobrejetiva e injetiva, então é uma bijeção e, em consequência, é um isomorfismo. Então, o que a gente viu é que qualquer das propriedades implica as outras duas. Então, são todas equivalentes. Bom, já vimos a definição de isomorfismo entre dois espaços vetoriais. Então, podemos dizer que dois espaços vetoriais sempre sobre o mesmo corpo são isomorfos se existe um isomorfismo do primeiro no segundo, ou do segundo no primeiro. Se existe um isomorfismo T de B em W, a inversa de T é um isomorfismo de W em B. Tá? Uma das propriedades uma propriedade estrela na teoria na álgebra linear é que qualquer espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo é isomorfo ao corpo à potência n. Vocês podem... Claro, isso aí não é difícil, porque como é que é feito isso aí? Se vocês têm um espaço vetorial que tem dimensão igual a n, vocês consideram uma base do espaço vetorial, que vai ter, claro, n elementos. A dimensão é sempre o número de elementos de uma base. E aí,
vocês têm uma aplicação natural entre f à potência n e o seu espaço vetorial, tá? Que seria assim. A cada n-upla de elementos do corpo, a gente associa a combinação linear dos elementos da base com os coeficientes na n-upla. Essa aplicação aí, pela definição de base, é injetiva e sobrejetiva. É óbvio que também é uma transformação linear. Então, essa transformação linear T é um isomorfismo de f à potência n em V. Então, se vocês têm um espaço vetorial de dimensão finita, o único invariante para determinar a classe desse espaço vetorial módulo isomorfismos é a dimensão. Qualquer espaço vetorial com dimensão n será isomorfo a f à potência n. Bom, vamos ver agora a matriz de uma transformação linear. Seja uma transformação linear entre espaços vetoriais V e W, vamos considerar que é de dimensão finita. A dimensão do primeiro será chamada de n, a dimensão do segundo é m. E vamos considerar, claro, bases ordenadas de V e W. A primeira base, sendo base de V, tem n elementos. A segunda base, sendo base de W, tem m elementos. Então, a matriz T sub V super B' detém as bases B e B', B base de V e B' base de W, é a única matriz M por N tal que cumpre a equação que está aqui escrita. Que é bem simples. Se vocês têm um vetor, vocês consideram as coordenadas do vetor na base B. Isso aí vai nos dar esse vetorzinho aí em f à potência n. Vocês multiplicam por essa matriz, que é uma matriz m por n, e o resultado é um vetor em f à potência m. E idealmente deveria ser o vetor de coordenadas da imagem na base B'. Bom, isso aí é o que acontece. Então, como é que é construída essa matriz na prática? Na prática, vocês podem pensar, tudo bem, eu não sei nada, só sei que preciso encontrar a matriz que cumpre sempre essa equação. Que cumpre essa equação para qualquer vetor do domínio. Como é que a gente obtém essa matriz? Bom, eu posso pensar, tá, se eu multiplico essa matriz pelo E sub I, é que E sub I, vou escrever aqui, E sub I é o iésimo vetor da base canônica de f à potência n. Então, se eu multiplico por esse vetor, que é o que eu vou obter? É sempre a iésima coluna da matriz. Tá? Ótimo, mas qual é o vetor U de V tal que o seu vetor de coordenadas é E sub I? Bom, é necessariamente o iésimo vetor da base. Então, o que acontece é que se vocês têm o V sub I, que é o iésimo vetor da base B, e vocês consideram o seu vetor de coordenadas na base, então esse aí é E sub I. Ok? Então, o que está dizendo a fórmula? A fórmula está dizendo que a iésima coluna da matriz tem que ser, claro, aqui vocês plugam U sendo o V sub I, o iésimo vetor da base B, e essa iésima coluna tem que ser
o valor obtido na esquerda, no termo da esquerda. Então, é simplesmente o vetor de coordenadas da imagem de B sub I na base B'. Bom, que é o que está escrito aqui, ou seja, as colunas são os vetores de coordenadas na base B' das imagens dos vetores da base B. Tá? Então, é bem simples determinar qual é a matriz de uma transformação linear. Tem n colunas, porque tem n vetores na base B, e tem m linhas, porque a imagem de um vetor porque um vetor de W tem m coordenadas. Então, vamos calcular uma dessas matrizes. Seja a sub n, o conjunto de polinômios com coeficiências racionais, por exemplo, cuyo grau é menor ou igual do que n. Bom, a verdade é que vamos aí também considerar o polinômio nulo, para que seja um espaço vetorial. Então, aí consideramos a aplicação derivada, que estava definida. A derivada de um polinômio de grau menor ou igual do que 4 vai ser um polinômio de grau menor ou igual do que 3. Tá? Então, queremos calcular a matriz. A matriz vai ser uma matriz 3 não, porque a dimensão, claro, aqui a primeira coisa que temos que considerar é que a dimensão de A sub 4 é 5, tá? Porque vocês olham para quantos elementos tem essa base, tem 1, 2, 3, 4 e 5. E a dimensão de A sub 3 é 4. Então, vai ser uma matriz 4 por 5. E a gente tem que calcular as derivadas dos elementos da base B. Tá, vamos aí. Então, a derivada de 1, que é o primeiro vetor da base B, é 0. A derivada de x é igual a 1. A derivada do quadrado de x é 2 vezes x. A derivada do cubo de x é 3 vezes o quadrado de x. E a derivada de x elevado a 4 vai ser 4 vezes x elevado a 3. Tá? Então, a gente escreve a matriz, como falei, que vai ser 4 por 5, cujas colunas são os vetores de coordenadas na base B' das imagens pela transformação dos vetores da base B. Então, a primeira coluna tem que ser a imagem do primeiro vetor da base B, que é DD1. Mas DD1 é o vetor nulo, então escrevemos as coordenadas do vetor nulo, que bom, é o vetor nulo. Então, como tem 4 linhas, é uma coluna com 4 zeros. Tá? Estamos escrevendo aqui a matriz de D nas bases B e B'. Agora, consideramos D de x. D de x é 1, que é o primeiro vetor da base B'. Então, aqui vamos ter que o vetor de coordenadas vai ser 1, 0, 0, 0. Continuamos com D do quadrado de x, que é 2 vezes x. Mas x é o segundo vetor da base B'. Então, é 2 vezes o segundo vetor da base B'. Então, isso aqui vai ser 0, 2, 0, 0. Agora, continuamos com D de x cubo. Mas D de x cubo é 3 vezes o quadrado de x, que é 3 vezes o terceiro vetor da base B'. Então, aqui as coordenadas são 0, 0, 3, 0. E acabamos com D de x elevado a 4, que é 4 vezes x elevado a 3, que é 4 vezes o último vetor da base B'. Então, temos 0, 0, 0, 4. Essa seria a matriz da derivada de A sub 4 em A sub 3 nas bases B e B'. Matriz 4 por 5, bastante simples.
Como a gente pode associar se temos... o negócio é o seguinte, se vocês têm espaços vetoriais de dimensão finita sobre um corpo, tá? O que a gente viu é o seguinte, vocês consideram uma base de B, e B' uma base de W. Então, a qualquer transformação linear de B em W, vocês podem associar a base, a matriz de T nas bases B e B'. E isso aí vai ser uma matriz, bom, M por N, tá? Onde lembro que N é a dimensão de B e M é a dimensão de W. Então, como no fundo tem uma correspondência entre transformações lineares de B em W e matrizes M por N, o que vocês têm é que a dimensão do espaço de transformações lineares de B em W tem que ser igual à dimensão do espaço de matrizes M por N, que é, obviamente, M vezes N. M vezes N é o produto das dimensões dos dois espaços. Então, temos que não só o conjunto de transformações lineares de B em W, quando B e W são espaços vetoriais de dimensão finita. Bom, isso acontece sempre, mesmo se ser de dimensão finita. Quando B e W são espaços vetoriais, o conjunto de transformações lineares é necessariamente um espaço vetorial. Mas no caso de dimensão finita, a gente consegue calcular a dimensão, é exatamente o produto das dimensões dos espaços. A gente falou que é interessante considerar a composição de transformações lineares. Então, Carl, qual seria a matriz de uma composição? Se a gente tem espaços V, W e Y, e T é uma transformação de V em W e S de W em Y, podemos considerar a composição T composto com S. E a gente pode fixar bases B, B' e B duas linhas de B, W e Y, respectivamente. A pergunta é qual é a matriz de T composto com S nas bases, claro, B do primeiro espaço e B duas linhas de Y, que são uma base do domínio e uma base contra domínio. E como está relacionada com a matriz de T, desculpa, nas bases B e B', e a matriz de S nas bases B' e B duas linhas. E a resposta é que, no mundo das matrizes, a composição corresponde ao produto de matrizes. Tá? Então, por isso que a gente define o produto de matrizes, porque é a composição de transformações lineares. Então, por que isso aí acontece? Vamos ver de maneira rápida. Qual é a propriedade da matriz de T nas bases B e B'? A propriedade que define essa matriz é que a imagem, o vetor de coordenadas da imagem do vetor U por T na base B' é sempre o produto da matriz de T nas bases B e B' e o vetor de coordenadas de U na base B. Isso aí para todo vetor U do espaço vetorial B. Essa aí é, se quiser, a definição da matriz da transformação linear T nas bases B e B'. A gente pode usar a definição também para a matriz DS nas bases B' e B de duas linhas, tá? Então vai ser S de B, a imagem de B por S tem um vetor de coordenadas na base B duas linhas, que é igual a matriz de S na base B' e B duas linhas, vezes o vetor de coordenadas de B na base B'. E isso aqui é para todo
B em onde isso aí está bem definido, que é W. Tá? E a gente pode também escrever a definição da matriz da aplicação composta. Tá? A aplicação composta T composto com S. Tá. Então aqui vamos considerar um momento. Vamos considerar a imagem por T composto com S de um vetor U e o seu vetor de coordenadas na base B duas linhas. Isso aí, pela definição da matriz da transformação linear, é necessariamente a matriz de T composto com S nas bases B e B duas linhas vezes o vetor de coordenadas de U na base B. E isso aí é para todo U no espaço vetorial V. Então, essas são as três propriedades que definem essas três matrizes. Então, vamos ver que, de fato, só com isso aí já conseguimos mostrar que tem essa igualdade. Que a matriz de T composta com S é o produto da matriz de T e a matriz de S. Tá? Então, vamos considerar um momento. Esse produto aí. Então, primeira coisa que vamos ver é que podemos usar essa igualdade, tá? Para simplificar essa expressão. Tá? São iguais, então podemos substituir esse produto da matriz de T pelo vetor de coordenadas de U por essa expressão aqui. O vetor de coordenadas da imagem de U na base B'. Então, assim, obtemos a matriz de S vezes o vetor de coordenadas da imagem de U. Ok. Mas agora podemos usar essa outra igualdade, tá? Porque temos a matriz de S e aqui um vetor de coordenadas na base B'. Então, podemos aplicar de novo a segunda das igualdades, ou seja, essa igualdade aqui, para obter que isso aí é o vetor de coordenadas na base B duas linhas, tá? Tá. Vou escrever bem. De qual? Bom, tem que ser, claro, aqui apareceu o vetor, aqui apareceu o vetor B, aqui apareceu o T de U, então aqui apareceu B, então tem que ser S de aplicado a T, o sea, T compuesto con S aplicado a U. Ok. Mas o que é interessante agora é que vocês têm que a igualdade obtida é que quando a gente aplica T composto com S a U e vemos qual é o vetor de coordenadas na base B de duas linhas, o resultado é o vetor de coordenadas de U na base B, produto com essa matriz. E essa propriedade é exatamente a propriedade que cumpre a matriz de T composto com S. Então, necessariamente, essas duas matrizes são iguais. Então, vocês têm que a definição que a gente tem aqui dessa matriz é exatamente a definição que cumpre o produto das matrizes. Então, tem que ser iguais. Tá? Vocês veem que quando a gente multiplica pelo vetor de coordenadas de uma base B, nos dois casos, a gente obtém o vetor de coordenadas da imagem de U por T composto com S na base B duas linhas.
Então, essas duas matrizes são iguais. Bom, vamos com a mudança de base. Seja uma transformação linear entre espaços vetoriais, vamos supor que de dimensão finita. Sejam V sub 1 e V sub 2 bases de V, e C sub 1 e C sub 2 bases de W. Qual é a relação entre a matriz de T nas bases V sub 1 e C sub 1 e a matriz de T nas bases V sub 2 e C sub 2? Então, a relação está aí e pode ser mostrada exatamente do mesmo jeito que no slide anterior. É só ver que a relação que cumpre a primeira matriz, que lembro é a seguinte, é que a relação que cumpre essa matriz é que a imagem de U, o vetor de coordenadas da imagem de U na base C sub 1 é igual a matriz de T nas bases V sub 1 C sub 1 vezes o vetor de coordenadas de U na base V sub 1 para todo U em V. Usando essa propriedade e as propriedades que definem as matrizes que estão à direita, as matrizes aqui, vocês conseguem mostrar como no slide anterior essa igualdade. Tá? Na esquerda temos uma matriz, na direita um produto de matrizes. Onde vamos lembrar que I sub V sub 1 super V sub 2 é a matriz de mudança de base da base V sub 1 para a base V sub 2 e I sub 2 super C sub 1 é a matriz de mudança de base da base C sub 2 para a base C sub 1. Então, temos sempre essa maneira, conhecendo as matrizes de mudança de base, de passar de uma matriz de uma transformação linear em umas bases dadas a matriz em outras bases. Mas no caso de um operador linear, em geral, a gente, claro, temos aqui o domínio e o contradomínio, que são iguais. Poderíamos considerar uma base para o domínio e outra base para o contradomínio. Frequentemente, usualmente, não é isso. O que acontece é a gente considera a mesma base. Então, agora, vamos considerar para os operadores lineares só matrizes da transformação linear desse tipo aí, T sub V super V. Ou seja, consideramos a mesma base para o domínio e o contradomínio. Qual é a relação entre essas duas matrizes da transformação linear? Bom, aqui eu escrevi a relação que tem no slide anterior, quando a gente considera possivelmente bases distintas para domínio e contradomínio. Mas no caso em que a gente se obriga a dar as mesmas bases, então o único que acontece é que os C são iguais aos B. C sub 1 é V sub 1 e C sub 2 é V sub 2. Desse jeito, obtemos essa igualdade, tá? Que é exatamente a mesma do que a igualdade acima, simplesmente fazendo os Cs iguais aos Bs. E aí, vocês têm um produto de matrizes, mas claro, a primeira e a última são inversas, porque uma é a matriz de mudança de base de V sub 1 para V sub 2 e a outra de V sub 2 para V sub 1. Então, podemos escrever desse jeito. Temos que a matriz de T na base V sub 1 é o produto dessas três matrizes. A matriz de mudança de V sub 1 para V sub 2, a matriz de T na base V sub 2 e o inverso da matriz de mudança de base de V sub 1 para V sub 2. Tá? Em particular, isso motiva a gente para dar uma definição de matrizes semelhantes, tá? Porque temos que, se duas matrizes, ou seja, se vocês têm duas matrizes do mesmo operador, mesmo que sejam bases distintas, a primeira das matrizes é obtida da segunda, multiplicando a direita por uma matriz inversível e a esquerda pela inversa da matriz inversível. Isso motiva essa definição. Dizemos que duas matrizes com coeficientes em F são semelhantes se existe uma matriz P de dimensão n por n, tal que B é igual a P menos 1 a P. Tá? No caso anterior, o P era a matriz de mudança de base de V sub 1 para V sub 2. E a observação é que se vocês têm duas matrizes semelhantes, e A é a matriz de um operador linear em uma base B, então
C vai ser a matriz do mesmo operador linear em outra base. Então, a semelhança, tá? Se vocês têm uma matriz semelhante aqui mais simples do que a matriz inicial, então vocês têm uma expressão mais simples para a matriz desse operador linear. E esse aí vai ser um objetivo do curso. Encontrar bases em que a matriz do operador linear seja o mais simples que for possível. E com a definição de matrizes semelhantes, a gente acaba a lição de hoje. A próxima lição tratará a definição e as propriedades dos determinantes. Muito obrigado pela sua atenção.